Olá pessoal, nessa aula nós vamos resolver a questão 17 da prova do Colégio Naval de 2020 para 2021, prova amarela. Então, o enunciado diz, seja A, então ele define ali o conjunto A através dessa equação ali. Então ele diz que é correto afirmar, então ele quer que a gente diga qual dessas afirmações aí são verdadeiras. Olá pessoal, nessa aula nós vamos resolver a questão 17 da prova do Colégio Naval de 2020 para 2021, prova amarela. Então, o enunciado diz, seja A, então ele define aqui o conjunto A através dessa equação aqui. É correto afirmar que, então ele quer que a gente diga qual dessas afirmações aqui é verdadeira, baseado aqui na definição do conjunto A. Então, se a gente olhar aqui para essa equação, se a gente fizer a distributiva, a gente vai fazer 17x2 mais 17y2 igual a 30xy. Passando 30xy para esse membro aqui, a gente vai ver que a gente ficou com uma equação do segundo grau na variável x. Então aqui, nesse caso então, o A é 17, o B é menos 30y e o C é 17y2. O x é a variável e o y aqui estava no papel de uma constante. Então agora, sabendo o valor de A, B e C, a gente pode calcular o delta e calcular o x. Calculando o delta, então a gente vai ter essa expressão aqui, 900y2 menos 1156y2. Então aqui eu tenho y2 e y2. Qualquer número elevado ao quadrado vai ser sempre positivo. Como eu estou diminuindo aqui um valor de um valor maior que ele, quer dizer que essa resposta aqui vai ser sempre negativa. Se o delta é negativo, na hora que eu achar o x, eu vou achar a raiz quadrada de um número negativo. Raiz quadrada de um número negativo não existe. Então isso quer dizer que esse conjunto aqui A, como a equação não tem raiz, esse conjunto A ele é vazio, ele não tem elemento nenhum. Então a resposta vai ser a letra A. O A é vazio. E como o A é vazio, a gente vai ver então que por consequência as quatro afirmativas também são falsas. Por quê? Se ele é vazio, o B está dizendo que existem 7 elementos distintos. Não tem 7 elementos, porque ele é vazio. O C diz, o A é um conjunto infinito. Não pode ser infinito, porque ele não tem elemento nenhum. O D diz que o A é um conjunto unitário. O conjunto unitário tem um elemento só. Se ele é vazio, ele não pode ter um elemento. E o E ainda diz que existem 8 subconjuntos próprios. Se ele é vazio, ele não pode ter subconjunto. Então, a resposta é mesmo a letra A. Então essa foi a questão 17 da prova do Colégio Naval de 2020 para 2021, prova amarela. Obrigado, até a próxima aula.